Irmãos, vamos voltar ao Salmo 111 e 112. Faremos esta meditação em conjunto destes salmos, e eles se encaixam perfeitamente como duas pecinhas de quebra-cabeça, e é por isso que as crianças têm na prancheta já desenhadas duas peças de quebra-cabeça bem encaixadas. Por isso que seu desenho já está assim, parte dele pronto. Nós vamos ver como esses salmos se encaixam como um bom quebra-cabeça. É um bom quebra-cabeça, viu, Raquel? Fica tranquila, não é aquele que você falou ontem que não encaixa, não. Esse vai ficar bem encaixado. Irmãos, vamos nos voltar então para o Salmo 111 e 112. Como é que eles se completam? Como é que eles se encaixam? De duas maneiras. Primeiro, a forma dos dois é idêntica. Todos os dois salmos são formados por 22 versos, no hebraico, em acróstico. Você sabe o que é acróstico? Acróstico é aquele, quando você começa com uma letrinha, letra A, depois o próximo verso, a letra B, depois letra C. Você vai assim até o final do alfabeto. Como o alfabeto hebraico tem 22 letras, são 22 versos, cada verso começando no hebraico com uma letra do alfabeto. Os dois salmos são idênticos, e parece que foram escritos realmente em conjunto, foram organizados no saltério, um após o outro, exatamente para serem usados de forma complementar na liturgia. Mas não só a forma deles são idênticos, essa forma de um e do outro, ela guarda semelhança, mas também o conteúdo de um completa o conteúdo do outro. Então nós temos aí um encaixe perfeito desses salmos. E o que une esses salmos então em seu conteúdo? A junção, aquele encaixe da pecinha do quebra-cabeça, a peça do quebra-cabeça que tem uma saliência de um lado e um buraco do outro. Onde é que isso se encaixa? O verso 10 do Salmo 111 nos mostra esse ponto de encaixe dos salmos. O que está escrito aqui, o que nós lemos em alta voz, em uníssono: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Então, o que une estes salmos é o temor do Senhor. Então, crianças, no encaixe das pecinhas do quebra-cabeça, aí onde elas se encaixam, nessa voltinha aí da peça, bem ali dentro, você vai escrever temor do Senhor. Ok? Eu recebi o toque que eu tenho que ser bem didático, para saber onde escrever, como escrever, porque às vezes o pastor fala, não pega, então é ali bem no encaixezinho das peças, você escreve assim, temor do Senhor. Então veja, o Salmo 111 então exalta ao Deus que nós devemos temer. No final do verso 9, o salmista diz: santo e temível é o seu nome. Então todo o Salmo 111 é uma descrição de quem Deus é, dos seus atributos, dos seus feitos, mostrando que é este Deus que nós devemos temer, e portanto o temor deste Deus, deste Senhor, é a chave ou o princípio para uma vida sábia, uma vida de bom senso. E o Salmo 112 nos mostra um retrato, um pequeno retrato daquele que teme ao Senhor. Veja que o Salmo 111 termina com: todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ora, como se parece então, como é o jeitão, a cara, o retrato daquele que cumpre os preceitos do Senhor, que revela bom senso? Quem é esta pessoa que teme a Deus? O Salmo 112, portanto, vai nos mostrar como essa pessoa age e como ela é abençoada por Deus ao temê-lo. E no final ainda vai mostrar a diferença entre este que teme a Deus, que cumpre os seus preceitos, e o que não faz isso, o ímpio, os que não temem a Deus. Então esse é o nosso panorama dos dois salmos. É assim que nós vamos lê-los. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho então sobre essa junção, sobre esse encaixe das peças, que é o temor do Senhor. Ele é que vai jogar luz, digamos, sobre os dois salmos
e ele é quem lança luz sobre toda a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Desde a sabedoria prática, de Provérbios, a sabedoria especulativa, de Eclesiastes, por exemplo, e a sabedoria na adoração, como nós temos aqui nos Salmos. São todos livros de sabedoria. Então, deixa-me falar algo a respeito dessa expressão temor do Senhor. Você pode viver diante de Deus, você pode conduzir a sua vida diante de Deus de 3 formas, pelo menos, né? 3 formas básicas. 2 delas estão equivocadas, tá? A primeira delas é você criar um código de conduta, você criar uma lista, digamos, de pode e não pode, devo e não devo. Não que a Bíblia não diga o que você pode ou não pode, o que você deve ou não deve, claro. Mas quando você se propõe a pautar toda a sua vida espiritual com base nesses códigos de conduta, isso pode começar bem. Pode começar, né, você sentir assim um certo ânimo e ver, puxa, olha só o que eu estou conseguindo, né, olha aqui. Mas depois isso começa naturalmente a sofrer acréscimos, né, e uma falta de separação daquilo que é vital, essencial, daquilo que é secundário. Foi exatamente esse o problema dos fariseus na época de Jesus. Eles começaram a acrescentar coisas à lei de Moisés. Então, portanto, o judaísmo da época de Jesus já não era mais a religião da lei de Moisés, que nós temos no Antigo Testamento. Era uma corrupção daquilo por conta de acréscimos, de códigos de conduta que eram levados ali, né, ao pé da letra. Portanto, você pode se tornar um legalista, você pode se tornar um moralista, se viver só pautado por isso. E esse tipo de vida espiritual é a vida daquele que quer ter o controle de tudo. No fundo, se esconde um certo ídolo, né? O ídolo de querer controlar tudo. Eu quero ser dono da minha espiritualidade, então eu vou controlar tudo que diz respeito a ela. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Você acaba não confiando em Deus, acaba não confiando no Espírito Santo, mas sim na sua capacidade de se conduzir de acordo com o seu código. Esse é o primeiro jeito. A segunda maneira de você se conduzir na sua vida espiritual é simplificar tudo ao máximo. É viver, como quem diz, né, de frase de para-choque de caminhão, adesivo de carro, slogan de camiseta, né, coisas dessa natureza. É aquela espiritualidade do mínimo. Espiritualidade do mínimo. A caixinha de promessas, os slogans, né, a frase feita do post ou do blog. Nunca é aquela vida de reflexão demorada, a vida dos livros, a vida da leitura, a vida da meditação. É sempre do chavão da frase feita. Essa é a resposta, esse é o tipo de vida espiritual daquele que, ao contrário de querer ter o controle de tudo, ele não quer se submeter a nada. É uma pessoa que não quer se submeter à disciplina. É uma pessoa que parece que não tem paciência para algo que vem com o tempo, a longo prazo, né? E requer tempo, requer meditação, requer reflexão. É uma vida de um indisciplinado. Portanto, essas 2 opções devem ser descartadas. Qual é o modo apropriado de nós vivermos diante de Deus? É o temor do Senhor. E o temor do Senhor, aquele que teme a Deus, primeiro, ele reconhece o valor da disciplina e do empenho. Ele sabe que deve, pela graça, se empenhar. Ele sabe que deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Mas ele sabe que ele não tem o controle de tudo. Ele sabe que Deus vai conduzir a sua vida. E ele confia em Deus. Ainda que ele peque, ainda que seu coração ainda contemple ídolos escondidos, ele sabe que Deus pode trabalhar no seu coração, ele confia no poder do Espírito Santo e não na sua capacidade apenas de obedecer a uma lista. Temor do Senhor é essa consciência, então, que nós temos que ter de que Deus é santo e Ele está em todos os lugares, Ele se ocupa de todas as áreas de nossas vidas, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quem é este Deus que nós devemos temer? Como nós devemos considerá-lo? O Salmo 111 responde. Então, aí na primeira pecinha do seu quebra-cabeça, crianças, vocês podem escrever ou em cima ou dentro dele, Salmo 111, para você saber que aquela peça do quebra-cabeça
se refere ao Salmo 111, tá ok? Dentro da pecinha ou em cima da pecinha que você escolher, pode ser da esquerda, da direita, tanto faz, né? E nós já vimos no Salmo 107, sobre o qual meditamos alguns domingos atrás, que o sábio, aquele que teme a Deus, ele medita nos caminhos do Senhor e considera a sua bondade. É o último versículo do Salmo 107, chamamos a atenção disso aqui pela manhã. E ao fazer isso, esse sábio, essa pessoa sábia, reconhece que pode confiar em Deus em toda e qualquer aflição, por isso ele clama diante do Senhor, e sabe que a sua vida deve ser plena de ação de graças, ele agradece a Deus. Nós já vimos essas características da pessoa sábia no Salmo 107. O Salmo 111 vai por esse mesmo caminho. Veja como é que ele começa. Qual é o primeiro versículo do Salmo 111? Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração. Uma vida de gratidão, uma vida que reconhece a Deus e é grata a Deus. A partir do versículo 2, o salmista então vai declarar os feitos de Deus e nos dá um pequeno retrato do seu caráter. E essas duas coisas vão ser o alvo da meditação, o alvo da devoção, da contemplação daquele que teme ao Senhor. Ok? Então, crianças, vocês podem acompanhar isso no Salmo, porque é super simples de a gente observar, né? E é um bom exercício, né? Para que desde cedo as crianças já aprendam a ver no texto aquilo que o pastor está falando, né? Então, quais são os feitos do Senhor e que traços do seu caráter o salmista está nos chamando a atenção? Nós vamos ver verso a verso isso aqui. Olhe para o versículo 2. Grandes são as obras do Senhor. Que obras são essas? As suas obras criadas, a sua criação. Nelas meditam todos os que a apreciam. Então, a própria criação de Deus é objeto da nossa reflexão e meditação. A ordem, a beleza, como Deus é poderoso para fazer microseres e coisas grandiosas, como Deus rege essas coisas e conserva estas coisas diante dos nossos olhos. Então as próprias obras do Senhor são alvo da nossa contemplação e meditação, e isso nos dá sabedoria, isso é fruto de temor a Deus. Veja o versículo 3, os seus feitos manifestam majestade e esplendor, até aqui, né? A segunda parte já fala de outra coisa. Que feitos são esses? Os atos gerais de Deus na história. Você vê, o salmista não especifica aqui um momento histórico, ou um local, ou um povo, não, são os seus feitos gerais na história. Deus é o Senhor da história, Deus está conduzindo toda a história, todas as nações, para um fim que Ele mesmo já designou de antemão, antes que houvesse tempo. Deus, como diz Isaías, já sabe o fim desde o começo, ou antes que houvesse começo para nós. Veja o verso 4, o finalzinho do verso 3 e o verso 4, que nos fala do caráter de Deus. A sua justiça dura para sempre, Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. O caráter de Deus é alvo da meditação do sábio. O sábio, ele medita, ele reflete, ele contempla a Deus na sua justiça, na sua misericórdia, na sua compaixão. Temos aqui também os seus atos específicos na história de Israel, o seu povo escolhido. Veja os versos 5 e 6. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. A aliança com quem? Com o povo, com os seus escolhidos. Verso 6, mostrou ao seu povo, aqui está especificado, os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. Aqui um pequeno resumo poético da história do êxodo e da conquista. Deus é fiel à sua aliança, o alimento aqui certamente se refere ao maná, o sustento do deserto, e depois aquilo que Deus concede ao povo ao entrar na terra prometida. Ele de fato cumpriu a sua promessa. E por fim, meus irmãos, não menos importante por estar no fim, mas talvez mais importante, nós vemos aqui a palavra do Senhor e a sua salvação. Versos 7 e 8 nos fala da palavra, dos preceitos.
As obras de suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos. Então, essas obras aqui a que se refere o início do verso 7, se relacionam aos preceitos do Senhor, que merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. A palavra de Deus, o que Deus fala, Ele cumpre. A sua palavra é verdadeira, a sua palavra é fiel, é digna de toda a nossa confiança. E no verso 9, aquilo que enche o nosso coração de alegria, Ele trouxe redenção ao seu povo. Ele é um Deus que salva. Então veja quantas coisas nós temos aqui em pouquíssimos versos. Desde a obra da criação de Deus, a revelação geral, seus atos na história de Israel, seu caráter, sua palavra, a sua salvação. Crianças, como é que vocês vão lembrar disso tudo, né? Eu tenho uma proposta aqui para vocês. Vocês vão desenhar, deixa eu mostrar, sabe a Bíblia aberta assim, como se você estivesse olhando ela assim? Deixa eu fazer assim para você ver. Como se você estivesse olhando ela assim, ó, de frente, sabe? Ela vai parecer um pássaro, né? Com as duas asas. Você desenha essa Bíblia assim, que é a palavra de Deus, né? E dessa palavra você vai desenhar, ó, presta atenção aqui, antes de começar, rapidinho, ó. Você desenhou a Bíblia assim aberta, né? E lá dessa Bíblia, como se fosse um livro pop-up. Já viu o livro pop-up? Aquele que você abre, pum, surge um castelo na sua frente. Como se fosse um pop-up. De dentro da Bíblia você vai desenhar esses elementos que nós falamos aqui. Você pode desenhar um elemento da criação, uma árvore, um bichinho, alguma coisa assim. Você vai desenhar um alimento, a provisão de Deus. Pode ser um cacho de uva, pode ser um pão, já que diz aqui que Deus deu o alimento, né? E por fim você vai desenhar uma cruz, que é o símbolo da redenção de Deus em Cristo Jesus. Ora, e por que a cruz, meus irmãos? Porque este salmo se cumpre em Cristo, em quem este Deus tremendo, glorioso, revela toda a sua justiça, toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão e a redenção. É lá na cruz, para onde este salmo está apontando. O salmista não viu, mas nós já podemos contemplar isso. É em Cristo que os preceitos de Deus, a aliança de Deus, encontra pleno cumprimento. É em Cristo que a redenção encontra a realização definitiva. É em Cristo que nós vemos o grande ato de Deus na história. Então, por mais que todas essas coisas do Salmo 111 já sejam suficientes para elevar o nosso louvor, nos colocar de joelhos, encher os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, quando nós lemos este salmo e olhamos para a cruz e para o túmulo vazio e vemos Deus cumpriu a sua promessa, grandes são estas obras, e que obra tremenda, enviar o seu Filho, lançar sobre ele toda a maldição, toda a sua ira e ressuscitá-lo dos mortos para a nossa justificação, vencendo a morte. Ele de fato trouxe plena redenção. Este salmo ele encontra agora seu cumprimento em Jesus Cristo, e é por isso que você, criança, está desenhando uma cruz, e é por isso que nós temos que ver a cruz aqui, é por isso que nós temos que olhar Jesus Cristo aqui. Meus irmãos, tudo isso nos mostra algo tremendo, né? Porque no final do verso 9, o salmista diz que Deus é santo e temível. Ao contemplarmos Cristo, nós temos que dizer isso: este Deus é santo, este Deus é temível. E se Deus é santo e temível, o temor do Senhor é a resposta apropriada daquele que considera Deus em sua vida. E esse é chamado de sábio, aquele que tem bom senso, como mostra o verso 10. E de forma muito prática, como é que nós reconhecemos isso nas nossas vidas e na vida de outros? O verso 10 responde também para a gente. Diz que todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, sabedoria prática. Como é que nós sabemos? A pessoa muito inteligente, uma pessoa, né, que tem aquele ar de sábio, professoral, não. A sabedoria, ela se mostra numa vida de crescente obediência aos preceitos do nosso Deus. Revelam temor do Senhor, revelam a quem nós nos submetemos e por isso obedecemos.
É assim que nós podemos nos avaliar diante de Deus. E veja, quem são aqueles então que cumprem os preceitos do Senhor, que o temem, que o obedecem? O Salmo 112 nos dá um retrato desta pessoa. Como é feliz o homem, a mulher, a pessoa, todos nós, aqueles que temem a Deus e têm grande, olha só, onde é que está a satisfação dele? Tem grande prazer em quê? Nos mandamentos. Nos mandamentos. Agora você imagina a seguinte situação, né? O chefe sai de viagem e deixa lá o gerente encarregado da gestão da loja. E diz: olha, eu vou mandar alguns e-mails para você, algumas mensagens de WhatsApp, para te ajudar. Era um gerente novo, né, tal, então ele precisava ainda da chefia para auxiliar. Ok, aí o chefe manda o e-mail, manda mensagem do WhatsApp, o gerente dá o joinha, né, ciente e tal. Aí quando o chefe chega na fábrica ou lá na loja, está tudo de perna para o ar, está um horror, todo mundo faz o que quer, tem papel para tudo que é lado, os clientes estão à porta insatisfeitos, está um horror. Aí o chefe pergunta: cara, eu não te mandei os e-mails e as mensagens, você não deu o ok, por que você não fez o que eu mandei você fazer? Chefe, o senhor não sabe, a gente imprimiu os seus e-mails, a gente deu print na tela das suas mensagens do WhatsApp, a gente discutiu isso em grupo, a gente até emoldurou algumas, botamos na moldura para ficar bonito assim, né, diante de nós, na nossa sala. Olha como foi bom nós lermos as suas mensagens, né, e trocarmos impressões sobre elas, né, e colocarmos elas assim nos corredores da empresa. E a pergunta do chefe qual é? Por que você não fez o que eu mandei, meu filho? Olha o estado dessa loja agora. É uma situação ridícula? É. Mas será que não é a mesma coisa que às vezes nós fazemos ao lermos a palavra de Deus? Como ela é linda. Olha, tem um grupo de estudo lá em casa. Olha, eu até botei no Facebook, né, o versículo, com uma moldura por trás, né, com um pano de fundo, né? E Jesus está perguntando: por que você não está fazendo o que eu mando? Por que você não está encontrando prazer na minha palavra para obedecê-la? O Salmo 112 nos mostra alguém que cumpre os preceitos, tem grande prazer nos seus mandamentos. Como é feliz esta pessoa. Então, criança, na segunda pecinha de quebra-cabeça, você pode desenhar uma pessoa feliz, segurando a palavra de Deus em suas mãos. Ali ela encontra plena satisfação. Veja, meus irmãos, essa recompensa de Deus, essa alegria, esta bem-aventurança, não toca só o nosso coração. Ela começa no indivíduo. Como é feliz aquele que teme a Deus, o homem que teme a Deus. Mas veja o verso 2, seus descendentes. Veja o verso 3, grande riqueza há em sua casa. Quando nós levamos uma vida temente a Deus e de obediência aos seus mandamentos, os que estão ao nosso redor são abençoados. A bem-aventurança de Deus atinge os da nossa casa, flui até a nossa descendência. Irmãos, eu quero respeitar aqui a tradução do Salmo. Bem-aventurado, feliz é o homem. Homens da igreja, vocês estão temendo a Deus? Vocês estão conduzindo a sua casa no temor do Senhor? Porque a bênção para a sua casa, a bênção para os seus filhos, depende, de acordo com a Bíblia, de você. É o homem da casa, é o cabeça da casa, é você que vai prestar contas a Deus pela vida dos seus filhos, pela espiritualidade dos seus filhos, da sua esposa, pelos seus netos. Comece em você, é você que será cobrado disso. Meus irmãos, esse sábio reflete no caráter de Deus, e aqui nós temos paralelos interessantes, né? Salmo 111 fala que a justiça de Deus dura para sempre, e no Salmo 112, verso 3, segunda parte, a justiça do sábio dura para sempre. Nós lemos no Salmo 111 que Deus é misericordioso, compassivo e justo, e o que nós lemos no Salmo 112, verso 4? A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é
misericordioso, compassivo e justo. O sábio reflete o caráter de Deus aos que estão vendo. Isso é visível, isso é claro. O sábio também pratica atos que revelam o temor de Deus. Veja os versos 5 e 9 deste Salmo 112. Feliz é o homem que empresta com generosidade, com honestidade conduz os seus negócios, reparte generosamente, a sua justiça dura para sempre. É um homem bom, é um homem generoso, ele é honesto, ele é amoroso. O que teme a Deus também, meus irmãos, confia em Deus. Veja os versos 6, 7 e 8. O justo jamais será abalado, ele não temerá as más notícias, o seu coração, verso 8, está seguro, ele não teme, ele conhece o seu Senhor. É uma vida sábia, uma vida que confia plenamente em Deus. Como se isso já não bastasse, o Salmo ainda apresenta um contraste. Quem é aquele então que não teme a Deus, que não encontra prazer nos seus preceitos, chamado de ímpio? Veja o verso 10 do Salmo 112. O que acontece com o ímpio? O ímpio vê, fica irado, range os dentes e definha. Ele morre por dentro. Ele morre pela sua incapacidade, de enxergar a graça de Deus naquela pessoa. Ele definha na sua inveja, na sua ganância, na sua zombaria. Enquanto aquele que teme a Deus será exaltado em honra, e no final verá a derrota desses adversários, que são adversários de Deus. Meus irmãos, ao lermos esses dois sábios, nós devemos nos perguntar: será que nós temos sido sábios, refletido, meditado nos feitos, no caráter de Deus? Será que nossas vidas mostram obediência crescente, não perfeição, mas um progresso crescente em obediência aos preceitos de Deus? Nós temos experimentado alegria, satisfação, bem-aventurança nos mandamentos do Senhor. Nosso caráter e conduta tem refletido este temor e o próprio caráter de Deus? Eu creio que se nós respondermos honestamente a estas poucas perguntas, todos nós aqui seríamos reprovados diante de Deus. Nós somos pecadores que ainda procuram prazer neste mundo, que ainda gasta o seu tempo com muitas coisas que desonram a Deus. Boa parte da nossa meditação e reflexão não diz respeito a coisas que edificam, que abençoam, mas que só nos fazem mal. Nós pecamos pela falta de bom senso, nós tememos mais os homens do que a Deus, nós vacilamos na nossa confiança. Qual é o nosso consolo e a nossa esperança, meus irmãos? Mas Deus, que é rico em misericórdia, compassivo, um Deus cuja justiça dura para sempre, Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, o Logos, o Verbo de Deus, para morrer pelos tolos, como eu e todos nós aqui. E todo aquele que se arrepende da sua tolice, todo aquele que se coloca como um cativo de Cristo, recebe perdão dos seus pecados e o poder do Espírito Santo para ter uma vida sábia, temente e obediente a Deus. O mesmo Deus que nos salva pela sua compaixão é o Deus que nos capacita a vivermos segundo os seus preceitos. E isso é pura graça, é pela graça somente, é pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Que Deus nos faça sábios e tementes nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que assim como nós refletirmos, assim seja feito em nossas vidas, pelo poder do teu Espírito, Senhor, pela tua graça, para a honra e glória do teu nome. Amém.